Podcast do Transporte. Rafael Teles é conselheiro da ANTP e tem larga experiência no setor de transporte de passageiros. Ele já foi diretor executivo de uma operadora de ônibus e hoje está do outro lado do balcão como fornecedor de tecnologia embarcada para as empresas. Desta vez, nós alcançamos o Teles enquanto ele participava da IT-Trans, uma mega feira e congresso de tecnologia para transporte de passageiros que acontece na Alemanha e é organizado pela UITP, União Internacional de Transportes Públicos. E é de lá que Rafael Teles destaca o que seria a diferença principal entre o estado geral da tecnologia na Europa e aqui na nossa terra Brasilis. O que a gente acaba encontrando é que o maior limitador do avanço tecnológico no Brasil, em geral, ou são as condições financeiras, porque não há recurso para investir em tecnologia, ou você esbarra em alguma outra questão que é de regulamentação ou de cultura. E Rafael Teles, conselheiro da ANTP e diretor de produto da Transdata, dá um exemplo que envolve a bola da vez: a inteligência artificial. Você tem um sistema poderosíssimo de inteligência artificial que calcula e é capaz de predizer, por exemplo, que se chover é possível que a demanda caia e você tem que reduzir a quantidade de veículos em serviço. A pergunta é, dentro do arcabouço em que os nossos sistemas de transporte brasileiros foram construídos, existe alguém com essa prerrogativa? É possível alterar essa programação, que isso envolve alterar a jornada do trabalhador, mas envolve alterar uma programação que tinha sido dada em ordem de serviço, enfim, a gente ainda tem contratos que são muito amarrados, né? O poder público emite ordens de serviço que são engessadas, que têm horários e itinerários rígidos, e aí como é que você vai usar a inteligência artificial num cenário em que tudo está muito engessado? Né, em que a inteligência identifica uma necessidade, precisa reforçar uma operação, talvez diminuir uma oferta, alterar ou ajustar um itinerário em função de uma condição de trânsito, e você tem uma limitação, às vezes, regulamentar para isso. Então é outra coisa que precisamos pensar, para além da tecnologia, na questão da regulação. Rafael Teles completa falando daquela eterna luta entre a expectativa e a realidade. Há um certo frenesi nesse momento com essa tecnologia, que a inteligência artificial pode resolver tudo. É muito bom ter uma oportunidade de debater quais são os campos onde ela realmente fará diferença, porque há outros onde ela é simplesmente uma ferramenta cara que não vai conseguir trazer grandes resultados. Na outra ponta, Rafael Teles vê também a criatividade e competência brasileira para desenvolver soluções tecnológicas muito boas e baratas. E para demonstrar isso na prática, o conselheiro da ANTP compara uma saída made in Brasil com um caso real da Islândia. Para reajustar uma tarifa, era preciso desenvolver um novo programa, atualizar tudo, e isso custava €1 milhão e demorava mais ou menos 90 dias. Né? Uma coisa que todo e qualquer sistema de bilhetagem aqui brasileiro nasceu com isso, porque a inflação era uma característica nossa. Então a gente sabe que é preciso transmitir uma lista de tarifas para o validador, que essa lista pode mudar ao longo do tempo, né? A gente acabou desenvolvendo soluções tecnológicas que são muito complexas e, ao mesmo tempo, muito baratas, de custo de propriedade muito baixo, porque se elas fossem caras, elas não seriam viáveis. É a nossa realidade. Em muitas coisas, o Brasil está bastante avançado e já pode até abandonar o nosso velho complexo de vira-lata, como já dizia Nelson Rodrigues. Mas há outros momentos em que precisamos assumir que estamos defasados. Rafael Teles, conselheiro da ANTP e homem ligado à tecnologia, acha que é esse o caso da oferta de informação ao usuário durante as viagens. Realmente a gente está muito atrasado no Brasil, porque em qualquer cidade europeia, o ônibus tem uma tela, uma TV, um painel de LED que seja, que te informa quais são as próximas paradas que aquele ônibus vai fazer e que horas ele vai chegar no destino final. Você não precisa conhecer a cidade toda, você precisa saber o seguinte: eu vou descer na parada de nome tal, e fica olhando na televisão, a parada chegou, agora é a hora de eu descer. No Brasil, não. No Brasil, você tem que reconhecer fisicamente o território. Então, quer dizer, você, para usar o transporte público, você tem que ser um grande conhecedor da cidade e do transporte. Outra diferença gritante é como os ônibus são identificados na Europa com letras grandes, tudo fácil de ler.
mesmo à distância. Além disso, as linhas costumam ter poucos números, nada de N205-11 ou SC01-B, que são letras e números que têm uma lógica interna e funcional para a agência governamental, mas que para os usuários é uma sopa complicada de enxergar e de digerir. Nesse sentido, Rafael Teles acha que há muita coisa relativamente barata e simples que pode ser feita para facilitar a vida do usuário e, claro, criar fidelização. Eu já fui diretor executivo de uma empresa de ônibus e eu estava nessa posição quando veio a necessidade dos ônibus terem elevador. Na época, eu me questionava muito, não era mais fácil colocar uma van e fazer um atendimento sob demanda para as pessoas e tal, do que colocar aquele negócio ali que vai quebrar, vai ser problemático, vai tomar espaço e tal. Viajando, eu comecei a observar que o ônibus que não tem elevador, mas que tem piso baixo, ele atende outros públicos, porque ele atende pessoas com carrinho de bebê. Ele atende pessoas idosas que têm um andador e que às vezes usam carrinho de compra como andador. Veja, ninguém aciona o elevador para uma pessoa que tem artrite, artrose, doenças reumáticas, poder vencer uma altura de 1 metro e lá vai, que é a altura do assoalho de um ônibus brasileiro. Então, assim, em que momento a gente vai efetivamente discutir isso? Porque eu acho curioso, por exemplo, agora no Brasil a gente está começando a falar em eletromobilidade, aí os ônibus elétricos eles não têm nenhum tipo de barreira para ter piso baixo, e a gente está conseguindo a façanha de produzir ônibus elétricos que tem piso alto. Quer dizer, é fenomenal que mesmo quando você adota uma tecnologia que por si é mais cara, mas que traz consigo uma possibilidade de melhorar acesso, você ignora essa possibilidade. Então, assim, há que se pensar. Há outras alternativas, que alternativas seriam? O Rafael Teles sabe, e a gente também, que o problema do ônibus alto passa em certa medida pela má qualidade das vias públicas. Mesmo assim, a provocação é importante porque o ônibus baixo facilita, universaliza e agiliza o embarque e o desembarque. Então, é hora de enxergar com novos olhos alguns dos problemas do transporte de passageiros no Brasil e encontrar saídas criativas que caibam no nosso bolso, que se encaixem bem à nossa situação socioeconômica e cultural e que, sobretudo, façam as pessoas elegerem o transporte público como seu meio predileto de deslocamento. Podcast do Transporte.